A confiança dos brasileiros nas Forças Armadas vem apresentando uma queda preocupante nos últimos anos, como demonstram repetidamente as pesquisas de opinião realizadas por institutos renomados, entre eles Atlas Intel, Quaes e Datafolha. No entanto, um estudo exclusivo conduzido pelo portal Revista Sociedade Militar revela que o cenário é ainda mais grave do que se imaginava, servindo como um sinal de alerta não apenas para os comandantes militares, mas também para a estabilidade da democracia no país. Ao analisar dados históricos dos últimos 30 anos, coletados junto à Corporação Latinobarômetro, o levantamento aponta que a desconfiança da população brasileira em relação aos militares atingiu seu patamar mais elevado desde que o estudo começou a ser realizado, em 1995. Considerado o mais abrangente da América Latina, o Latinobarômetro oferece um panorama detalhado das percepções sociais na região. Em 2025, último ano com dados divulgados, o índice de desconfiança alcançou 21,2%, um recorde absoluto na série histórica, superando até mesmo os 17% registrados anteriormente. Os números mais próximos desse patamar ocorreram em 2003, com 17,92%, e em 2000, com 17,4%. A partir de 2018, porém, a desconfiança disparou de maneira inédita. Enquanto a descrença cresce, a confiança plena nos militares despenca. O levantamento mostra que em 1995, quase 40% dos brasileiros afirmavam ter muita confiança nas Forças Armadas. Esse percentual sofreu uma queda brusca entre 2007 e 2008, e embora tenha apresentado pequenas oscilações positivas em alguns anos, nunca mais se recuperou. Em 2020, o índice já havia caído para 29,1%, e em 2024 atingiu seu menor nível histórico, com apenas 20,5% dos entrevistados declarando confiança plena na instituição. Para o professor Eduardo Heleno de Jesus Santos, doutor em ciência política e mestre na mesma área, vinculado à Universidade Federal Fluminense, esse recorde de desconfiança é resultado de um longo processo de politização e instrumentalização das Forças Armadas, especialmente por grupos situados mais à direita do espectro político. O especialista também destaca o impacto das operações de garantia da lei e da ordem, que nos últimos anos têm envolvido os militares em atividades fora de sua função tradicional. Além de representar um desafio interno para as Forças Armadas, a perda de credibilidade junto à sociedade traz consequências graves para o país. Em um momento em que o cenário internacional passa por transformações profundas e diversas nações intensificam seus investimentos em defesa, a falta de apoio popular dificulta a justificativa de gastos necessários na área militar. Como explica Eduardo Heleno, a desconfiança cria barreiras entre os quartéis e a sociedade, prejudicando a integração entre as instituições militares e as demais esferas da vida civil. Não é possível construir forças armadas eficientes isoladas do contexto social. Nenhuma democracia se sustenta com instituições militares sem legitimidade e alerta. Diante desse quadro, as Forças Armadas, em especial o Exército, a mais afetada pela perda de confiança, têm buscado estratégias para reverter a situação. Uma das apostas é a comunicação estratégica, que visa restabelecer o diálogo com a população por meio de iniciativas como aproximação com a imprensa, influenciadores digitais e organizações da sociedade civil. No entanto, algumas decisões recentes acabaram gerando mais desgaste do que benefícios. Um exemplo citado foi a concessão de uma honraria ao apresentador Luciano Huck no Dia do Exército, ato que recebeu críticas e foi considerado inadequado por muitos. Mas será possível recuperar a confiança perdida? Para Eduardo Heleno, reconstruir a credibilidade é um processo lento, enquanto a desconfiança se instala com rapidez. Ainda assim, ele aponta alguns caminhos que poderiam ajudar nessa tarefa. O primeiro seria reforçar o papel fundamental das Forças Armadas, a defesa do país contra ameaças externas. Em segundo lugar, seria necessário frear a partidarização dos militares e resolver de uma vez por todas as questões pendentes relacionadas ao período da ditadura militar, incorporando plenamente os princípios democráticos estabelecidos pela Constituição de 1988. Outra medida importante seria reduzir o isolamento dos militares, promovendo uma cultura estratégica de defesa que envolva toda a sociedade. Por fim, fortalecer o Ministério da Defesa seria essencial para otimizar os investimentos na área e fomentar a cooperação entre civis e militares. Ao analisar os momentos em que a confiança nas Forças Armadas apresentou alta, o professor observa que as missões de paz da ONU tiveram um papel significativo,
Embora não sejam a função principal dos militares, essas operações projetaram uma imagem positiva do Brasil no cenário internacional, contribuindo para uma percepção mais favorável da instituição. O Latinobarômetro, responsável pelo estudo, é uma pesquisa de opinião realizada pela ONG Corporación Latinobarômetro, sediada em Santiago, no Chile. Periodicamente são realizadas cerca de 20.000 entrevistas em 18 países da América Latina, abordando temas como democracia, economia e questões sociais. Na última edição divulgada, foram ouvidas 1.204 pessoas no Brasil, abrangendo diferentes regiões, faixas etárias e gêneros.